Oi pessoal, tudo bem? E para encerrar as nossas videoaulas do ano de 2017 aqui no canal, a gente trouxe para vocês o passo a passo desse vestido estilo ciganinha. E nós vamos confeccionar esse vestido utilizando um ponto que a gente já ensinou aqui no canal, que você confere a videoaula clicando no botão aí no topo da sua tela. E nós vamos utilizar também o fio Anne da Círculo. Você confere a lista de material completa aparecendo aí na lateral do seu vídeo. Se você quiser ver outros modelos de vestidos que a gente já ensinou aqui no canal, é só você clicar nesse botão que está aparecendo aí no topo da sua tela. Se você ainda não é inscrito no canal, não saia do canal sem se inscrever. Essa sua inscrição é muito importante para nós e não vai custar nada para você. Também dê o like aí no seu vídeo para ajudar ele a ser recomendado para as outras pessoas. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e vamos começar a nossa videoaula de hoje. Bem, pessoal, está aparecendo na sua tela a minha sugestão para a quantidade de correntes iniciais que vocês vão fazer para cada tamanho P, M, G e GG. Entretanto, vou lembrar novamente que eu venho lembrando nos meus vídeos que essa tabela ela só serve para quem for utilizar o mesmo material que eu. No meu caso, fio Anne, a cor é irrelevante, tá, pessoal? No meu caso, fio Anne e agulha de 2 milímetros. A partir do momento que você muda o material, essa tabela já não serve mais. E muitas vezes, mesmo você utilizando o mesmo material que eu, pode ser que dê uma leve diferença no tamanho que eu encontrei e no tamanho que você encontrou, por causa da nossa diferença de ponto, tá? Da pressão do meu ponto para o seu. Por isso, eu digo e repito, vista o tempo inteiro a sua peça. Não adianta você querer seguir essa tabela ou qualquer outro tipo de tabela na íntegra se você não estiver vestindo a sua peça e experimentando, tá? Para fazer as modificações que você achar que for necessário. Pessoal, o que você vai fazer se você quiser fazer seguindo as suas medidas? Nós vamos começar o nosso trabalho pela parte de cima. Então, já que nós vamos começar o nosso trabalho pela parte de cima e ela não é um trabalho reto, você percebe um leve acinturamento, já que ela não é um trabalho reto, então nós vamos seguir o tamanho do busto, da circunferência do busto, ok, pessoal? O aumento para a parte de baixo a gente vê lá na frente do vídeo, tá? Nesse momento, para iniciar o trabalho, a gente precisa da medida da circunferência do busto. No caso do meu manequim, que é para quem eu estou fazendo a peça, ela tem um busto de mais ou menos 82 centímetros. Então, 82 é a medida do busto do meu manequim. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um total de correntes iniciais que se aproxime dessa medida. Pode ficar um pouquinho maior, pode ficar um pouquinho menor, mas é fundamental que você vá contando quantas correntes vocês estão fazendo. Por quê? Porque esse total de correntes precisa ser um número múltiplo de 20. Então vamos aqui dar início ao nosso trabalho. Aqui eu tenho um cordão de correntes iniciais. Não é o cordão, como você pode ver, tá bem pequeno. Eu vou fazer aqui apenas uma amostra antes da gente passar para o nosso trabalho, para a gente passar diretamente para o trabalho que a gente vai fazer, tá? Vou fazer aqui apenas uma amostra do que a gente vai fazer. Depois que você tiver alcançado o tamanho total das correntes iniciais que você precisa, sempre múltiplo de 20, você vai fechar com um ponto baixíssimo, deixando o trabalho em círculo. Vamos fazer uma correntinha para subir e no mesmo ponto a gente faz um ponto baixo. Vamos fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pular 4 pontos livres da base, no quinto ponto a gente faz um ponto baixo. Vamos repetir 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Novamente a gente pula 4 pontos da base, no quinto a gente faz um ponto baixo. Observe que vai ficando alcinhas, e nessa primeira carreira a gente vai fazer só alcinhas, tá? A primeira carreira dos nossos motivos serão sempre de alcinha. 5 correntes, pula 4 pontos da base, no quinto a gente faz um ponto baixo. E a gente vai fazer isso por toda a volta. Estamos chegando aqui no finalzinho da carreira, 4, 5, vou vir aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz e encerrar a carreira de alças com um ponto baixíssimo. Olhem só. Vou aqui para dentro da primeira alça fazer outro ponto baixíssimo para que eu possa me colocar dentro da alça. E aqui dentro eu vou fazer um leque. Vou fazer aqui 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos para concluir 3. Olhem só, vou fazer 2 correntes de separação. E dentro do mesmo espaço vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3.
fazer 2 correntes de separação, venho para a próxima alça e faço um ponto baixo. 2 correntes de separação, e aqui eu tenho a repetição dessa carreira, tá, pessoal? Eu vou ficar repetindo isso até o final. Venho para a próxima alça e faço o leque. 3 pontos altos, 1, 2, 3, 2 correntes de separação, 3 pontos altos no mesmo lugar, 1, 2, 3, novamente eu repito 2 correntes de separação, venho para a próxima alça, faço um ponto baixo, 2 correntes de separação, venho para a próxima alça e repito o leque. Olhem só como vai ficar essa nossa segunda carreira. Vamos lá, pessoal. Tô terminando aqui a carreira, olhem só, fiz aqui o ponto baixo, agora eu vou fazer 2 correntes, vou vir na terceira corrente contando de baixo para cima das 3 que a gente fez para iniciar a carreira e vou fazer um ponto baixíssimo. Vamos agora para a terceira carreira do ponto. Vamos fazer aqui 3 correntes para subir, essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. Vamos aqui para o próximo ponto alto da base e vamos fazer outro ponto alto. Vamos para o próximo ponto alto e vamos fazer mais um ponto alto. Deixa eu repetir esse ponto alto aqui que enrolou um pouquinho. Pronto, aqui a gente tem 3 pontos altos sobre 3 pontos altos. Vamos fazer 3 correntes de separação? Vamos vir aqui para dentro do leque, olha só, para a separação do leque, vamos fazer um ponto baixo. Vamos repetir 3 correntes. E novamente a gente vai trabalhar um ponto alto para cada ponto alto do mesmo leque. Pronto, olhem só como ficou o trabalho. Agora, sem separação nenhuma, a gente vai para o próximo leque e vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Agora a gente só repete, então a gente vem para a primeira parte do leque e vai fazer ponto alto sobre ponto alto. Vamos fazer 3 correntes de separação e vamos fazer um ponto baixo dentro do leque da carreira anterior. Vamos repetir 3 correntes. E vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. Pronto. Olhem só como ficou o nosso trabalho. E é isso que a gente vai fazer nessa carreira, pessoal. Vamos para o próximo leque e vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto. 2, 3. Vamos fazer 3 correntes de separação. Vamos fazer um ponto baixo na separação do leque da carreira anterior, mais 3 correntes de separação e mais um ponto alto para cada ponto alto. E a gente vai fazer isso até o fim da carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal, agora a gente vai fechar a terceira carreira. Vou vir aqui na terceira corrente contando de baixo para cima e vou fazer um ponto baixíssimo. Pessoal, essas são as 3 carreiras do nosso trabalho. Agora o que a gente vai fazer é repetir. Nós vamos fazer agora a primeira carreira, que é a carreira só com alças, e eu vou mostrar para vocês como fazer essa primeira carreira só com alças sobre a terceira carreira, tá? Depois que você entender, aí você segue o que a gente já fez, repetindo, 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 até você ter o tamanho que você quer. Primeiramente, o que você vai fazer? Você vai fazer o primeiro ponto baixo que inicia a primeira alça nesse ponto alto bem aqui. Nós temos 3 pontos altos, você vai vir aqui no terceiro para fazer o ponto baixo sobre ele. Então, nós vamos caminhar com pontos baixíssimos até a gente chegar lá. Chegamos lá, o que a gente faz? A gente faz uma corrente para subir e um ponto baixo no mesmo lugar. Agora, a gente faz 5 correntes, 3, 4, 5, e faz um ponto baixo no primeiro ponto alto dos próximos 3. Aqui a gente tem 3 pontos altos, a gente vem no primeiro e faz um ponto baixo. Olhem só. Vamos repetir 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Observe que a gente está saindo aqui do primeiro ponto alto desses 3 e a gente vai para o último ponto alto dos 3 seguintes e faz um ponto baixo. Observe. Vamos repetir novamente. Observe que agora a gente está na mesma posição que a gente teve aqui. Então, a gente vai só repetindo. 5 correntes, 3, 4, 5. Vai para o próximo grupo e faz um ponto baixo no primeiro ponto alto. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vai para o próximo grupo e faz um ponto baixo no último ponto alto. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. E faz um ponto baixo no primeiro ponto alto. 5 correntes, 1, 2, 3, 4. Desmanchou aqui, deixa eu fazer aqui novamente.
4, 5 e faz um ponto baixo no último ponto alto do grupo. E assim a gente segue até o fim da carreira. Terminando essa carreira, a gente repete a segunda carreira, que é a carreira com os leques. Terminando a segunda carreira, a gente faz a terceira carreira, que é essa carreira com pontos altos sobre pontos altos e um ponto baixo sobre o espaço do leque. E a gente vai fazer isso até a gente ter o trabalho do tamanho que a gente precisa. Eu vou novamente aqui voltar com o nosso trabalho adiantado para vocês verem. Pronto, pessoal, olhem só como está a nossa peça, tá? Comecei daqui e segui para cá para baixo, ok? Aqui, pessoal, a minha peça tem mais ou menos, olhem só, 35, 34, 35 centímetros de comprimento, tá? Só que eu tô medindo sobre a mesa. Sempre que a gente veste uma peça de crochê, ela tende a pesar um pouquinho no corpo e alongar. Principalmente no caso dessa aqui, que ela vai ficar um pouco mais justa. Acaba alongando, ou seja, no corpo ela acaba ocupando um espaço maior do que 34, 35 centímetros. Por isso eu digo pra você, sempre experimente. No caso dessa aqui, você vai vestir, colocar embaixo das axilas, como se você estivesse vestindo um tomara que caia, ok? Você vai vestir como se estivesse vestindo um tomara que caia. E vai fazer as quantidades de carreiras que for necessária até você chegar próximo do quadril, onde a gente vai começar a fazer os aumentos. Como a parte de cima ela é um pouco mais justa, então a gente vai precisar fazer o aumento para que encaixe o quadril, que costuma ser mais largo. O complicado de eu dizer para vocês quanto de aumento você faz é que isso vai variar muito de acordo com o seu quadril, com o seu biotipo. Então é necessário que você observe isso para você saber quantos pontos de aumento você vai fazer. Mas primeiramente eu vou mostrar para vocês como você vai fazer o ponto de aumento, tá? Olhem só que eu fiz várias carreiras e a última carreira que eu fiz aqui foi a carreira da alça, tá? Vou fechar aqui a nossa carreirinha. E eu vou fazer aqui o primeiro ponto de aumento dentro da primeira alça, tá? Venho aqui dentro da primeira alça fazer um ponto baixíssimo, vou fazer 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, e vou fazer mais 2 pontos altos na alça. 1, 2, totalizando assim 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de separação. Dentro do mesmo espaço eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. A princípio tá igual aos leques que a gente fazia sobre as alças, certo? Certo. Mas toda vez que você for fazer um ponto de aumento, você vai fazer isso aqui e vai repetir de novo. 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Ficando assim, um leque com 2 espaços. 1, 2, ok? Assim você vai fazer o ponto de aumento. Aí você pode fazer 2 correntes de separação, vem para a próxima alça, faz um ponto baixo, 2 correntes de separação. Aqui na alça você pode fazer o leque normalmente. 3 pontos altos, 2 correntes de separação e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntes, vem para a próxima alça, faz um ponto baixo, 2 correntes, vem pra cá e faz um leque. Aqui o que acontece, pessoal? Eu fiz aqui um ponto de aumento. Quantos pontos de aumentos eu vou fazer nessa carreira? Eu vou distribuir nessa carreira um total de 3 pontos de aumento. E a minha sugestão, para quem estiver fazendo com o mesmo material que eu, é que você faça 3 pontos de aumentos também, tá? Se você estiver fazendo PM, G ou GG, utilizando o mesmo material, faça 3 pontos de aumento. Aqui a gente fez o primeiro. Quando você vai fazer o segundo? Quando você quiser, tá, pessoal? Quando você quiser, você faz o segundo, aí volta a fazer normal, como a gente vem trabalhando, depois você faça o terceiro e ponto. E pronto, você vai distribuir da maneira que você quiser. Bia, mas são 3 pontos de aumentos mesmo? Porque eu fiz e ficou apertado, ou ficou folgado, enfim. Não, pessoal. É uma sugestão. Na verdade, você também precisa observar o seu trabalho. Pessoal, a gente sabe que o corpo feminino nem sempre, eu diria até que na maioria das vezes, não segue aquele padrão que tem nas tabelas de medidas femininas de costureira que a gente encontra. Então, a melhor maneira de você saber que você está fazendo certo é experimentando a sua peça. Então, você faça 3 pontos de aumento, mas se você achar que não é o suficiente,
Você pode aumentar a quantidade de pontos de aumento na mesma carreira ou deixar para fazer mais pontos de aumento nas carreiras seguintes. Se você quiser que fique mais folgado na parte de baixo, então você faça mais pontos de aumento, tá? É uma questão de observação. Eu tô aqui apenas ensinando como vocês vão fazer o ponto de aumento. E o ponto de aumento você vai fazer dessa forma, com um leque de 2 espaços, ok? Então, nós vamos fazer essa carreira distribuindo esses 3 pontos de aumento, tá? Aí a gente volta para a carreira seguinte. Vamos lá. Pronto, meninas, estamos terminando aqui a carreira, nossa primeira carreira de aumento. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo da terceira corrente contando de baixo para cima. E agora a gente vai trabalhar a segunda carreira também com aumentos. Essa segunda carreira ela também vai ter aumento e o aumento vai ficar sempre nos pontos de aumento. Como nós vamos trabalhar sobre esse primeiro ponto de aumento? Observe que a gente tem nos pontos de aumento 3 blocos de 3 pontos altos. No primeiro bloco, a gente vai fazer 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, e vai fazer ponto alto sobre ponto alto. Serão 3 pontos altos sobre 3 pontos altos da base. Vamos fazer 3 correntes de separação, um ponto baixo na primeira separação, 3 correntes de separação, e agora sobre o bloco central, a gente vai fazer 2 pontos altos para cada ponto alto da base. A gente vem no primeiro ponto alto, faz 2 pontos altos. No segundo ponto alto, a gente faz 2 pontos altos. E no terceiro ponto alto, a gente faz 2 pontos altos. Novamente, a gente faz 3 correntes de separação, vem para separação da base e faz um ponto alto. Repete 3 correntes de separação. E no terceiro grupo de 3 pontos altos, a gente repete um ponto alto para cada ponto da base, ficando o seu ponto de aumento dessa forma. E é assim que você vai trabalhar todas as vezes que você chegar nos outros pontos de aumento. Olhem só, pessoal, eu fiz aqui o primeiro ponto de aumento. Como eu disse, eu distribuí 3 pontos de aumento e eu tentei deixar sempre a mesma distância de um para o outro. Olhem só, aqui está o segundo. Você distribui da maneira que você quiser. Aqui está o terceiro. Você distribui da maneira que você quiser. Mas seria interessante que você não deixasse os aumentos agrupados, tá? Tenta sempre deixar uma distância igual de um para o outro. Agora que eu fiz o primeiro ponto de aumento, sem separação nenhuma, eu vou trabalhar sobre o leque seguinte. Observe que o leque está normal. Então, eu vou trabalhar normalmente sobre ele da maneira que eu fiz nos outros pontos, nos pontos anteriores. Então, eu venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No segundo ponto alto, faço outro ponto alto. No terceiro ponto alto, outro ponto alto. 3 correntes de separação. Um ponto baixo na separação. 3 correntes de separação. E novamente eu trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto. Fazendo assim na maneira que a gente fez durante toda a peça. Olha só. Sem separação, eu passo para o outro leque. E eu faço isso aqui por toda a volta, lembrando de trabalhar os outros próximos aumentos, os outros próximos pontos de aumento, da maneira que eu trabalhei o primeiro, tá? Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho da nossa carreira, venho aqui na terceira corrente contando de baixo para cima e faço um ponto baixíssimo. Agora a gente vem com as carreiras das alças. Eu vou mostrar para vocês como vocês vão distribuir as alças sobre o ponto de aumento. Novamente, a gente vai caminhar com um ponto baixíssimo até a gente chegar aqui no último ponto alto, desses primeiros 3 pontos. Cheguei no último ponto alto, vou fazer uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Faço 5 correntes, a nossa primeira alça. Aqui à frente eu tenho 6 pontos altos, o grupinho de 6 pontos altos que a gente fez anteriormente. Eu venho para o primeiro e faço um ponto baixo. Repito 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, no mesmo grupo, eu vou para o último ponto alto e faço um ponto baixo. Repito 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Venho para o primeiro ponto alto do último grupo, desse mesmo leque, e faço um ponto baixo. Olhem só como ficou o trabalho sobre o ponto de aumento. Simples assim. Agora eu volto a trabalhar as alças da maneira que a gente trabalhou durante toda a peça. 5 correntes. Pulo até o último ponto alto do grupo seguinte. 5 correntes. Venho para o grupo seguinte, no primeiro ponto alto eu faço um ponto baixo. 5 correntes. Novamente eu vou para o último ponto alto e faço um ponto baixo.
5 correntes. Agora eu venho pro primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. E assim eu vou até chegar no próximo ponto de aumento, onde eu vou trabalhar dessa forma e sigo assim até o fim da carreira, ok, pessoal? Pronto, pessoal, já tô aqui fazendo a última alça, vou fazer aqui o ponto baixo no primeiro ponto baixo que a gente fez. E agora a gente volta a trabalhar sobre as alças normalmente, sem fazer aumento. Eu venho aqui na primeira alça, olhem só que eu estou no ponto de aumento, venho na primeira alça do ponto de aumento, esse ponto de aumento ficou com 3 alças, venho na primeira alça, faço um ponto baixíssimo e faço dentro dele o primeiro leque, 3 pontos altos, 2 correntes de separação e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Faço 2 correntes, venho para a segunda alça do ponto de aumento e faço um ponto baixo. Observe que o ponto baixo vai ficar justamente sobre o grupo de 6 pontos altos. Faço 2 correntes, venho para a terceira alça do ponto de aumento e faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntes de separação, mais 3 pontos altos no mesmo lugar. 2 correntes de separação, venho para a alça seguinte, faço um ponto baixo, 2 correntes de separação, volto a fazer o leque. E a gente vai fazer isso até a gente chegar no nosso próximo ponto de aumento, onde a gente vai trabalhar do mesmo jeito que a gente trabalhou aqui. E nas próximas carreiras a gente vai continuar fazendo da maneira que a gente fez aqui, pessoal, tá? Nós vamos seguir com a proposta que a gente fez anteriormente, colocando leque sobre leque bonitinho. Mas, Bia, chegou no momento que ficou muito apertado, apertou de novo, o que eu faço? Pessoal, se de repente você perceber que mais à frente é necessário ter aumento, faça aumento de novo, tá? Não tem problema nenhum, você faça mais uma carreira de novo. Eu vou continuar fazendo aqui o meu aumento, vou vestindo o meu manequim e se por acaso eu perceber que eu precisei fazer mais carreiras de aumento, eu repito novamente o que eu fiz aqui. Eu vejo necessidade, se eu tenho necessidade de fazer mais 3 pontos de aumento, eu faço mais 3 pontos de aumento. Se eu achar que só 2 pontos de aumento tá bom, eu faço só 2. Se eu achar que eu vou precisar de 4 pontos de aumento, então eu faço 4 pontos de aumento. E assim eu faço quantos pontos de aumento eu achar necessário. Então eu vou dar continuidade ao meu trabalho. Agora, a minha peça que eu elaborei para o meu manequim é uma peça mais justa, mas você faça as modificações que você quiser. Se quiser mais folgada, continue fazendo aumentos e assim sucessivamente. Ok, pessoal? Vamos dar agora uma avançada? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como está o nosso trabalho. Aqui você consegue perceber o leve aumento que a gente fez na parte de baixo, na parte do quadril. Como eu disse, a minha intenção era uma peça justa, mas mesmo sendo uma peça justa, eu precisei fazer um aumento para que a parte de cima se moldasse na parte de baixo, já que a parte de baixo é mais larga. Bem, a minha intenção também é uma peça que não fosse muito comprida, então eu vou parar por aqui, tá? Você faz do comprimento que você quiser, faça quantas carreiras você quiser, até você chegar no comprimento que você acha adequado para você. Aí, onde você para? No momento que você achar que tá bom, eu quero que você faça essa aqui como a última carreira, olhem só. A carreira do leque, tá bom? Agora, depois de fazer a carreira do leque, eu vou fazer a última carreira, que será a carreira de acabamento da parte de baixo. Vai ser uma carreira bem simples. Olha só, vou vir aqui onde eu parei, vou fazer 2 correntinhas e vou aqui fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente, contando de baixo para cima. Do jeito que a gente vem trabalhando. Vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto, do jeito que a gente sempre faz na segunda carreira, naquela primeira carreira que vem sobre o leque. Só que agora, dentro das 2 correntes, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Venho pra cá, pra dentro dos pontos altos e faço novamente ponto alto sobre ponto alto. Fica aqui, então, 9 pontos altos. Daqui eu já vou pro próximo leque e faço tudo de novo. 1, vou pro próximo ponto alto. 2, vou pro próximo ponto alto. 3, no espaço eu faço 4, 5,
6, colocando 3 leques, 3 pontos altos dentro do espaço do leque. E agora eu volto a trabalhar sobre os pontos altos. 7, 8, 9. Olhem só. E assim vai ficar a parte de baixo, tá? Apenas isso, simples assim. Então, nós vamos fazer isso aqui por toda a volta, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só aqui como ficou a parte de baixo da nossa peça. Depois que a gente fez o acabamento, aqui a gente já arrematou o nosso fio e agora a gente vai trabalhar na parte de cima da peça. Eu vou virar aqui o nosso trabalho, porque eu quero mostrar aqui a parte de cima mais aproximada para vocês. Pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos determinar aqui a cava do braço. Nós precisamos aqui 2 pontos de cava do braço. Para isso, a gente precisa dividir o trabalho ao meio. Para dividir o trabalho ao meio, a gente vai fazer da seguinte forma. Nós vamos contar nessa primeira carreira quantos leques a gente tem, tá? Eu vou contar aqui junto com vocês. Para isso, eu vou pegar um marcador de pontos para me auxiliar aqui. Vou colocar esse marcador na alcinha de baixo de qualquer um dos leques. Olha só, aqui tem uma alcinha e aqui sobre ele tem um leque. Então, vou colocar aqui na alcinha de baixo esse marcador. E a partir dele eu vou contar quantos leques eu tenho por volta dessa primeira carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho aqui 16 leques. Você faça a mesma coisa. Conta quantos leques você tem na sua primeira carreira. Depois que você encontrou o seu total, você vai dividir por 2. No meu caso, que eu tenho 16, 16 dividido por 2 é igual a 8. Então, o que eu vou fazer no meu caso? Observe como eu vou fazer no meu para você fazer no seu. Como eu encontrei 8, eu encontrei 8, tá? 16 dividido por 2 é igual a 8. Então, eu vou vir aqui pro leque que vem logo depois do leque onde está o marcador. Coloquei o marcador nesse. E eu vou vir para esse, e a partir desse eu vou contar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu venho nesse oitavo e coloco outro marcador. Você vai fazer a mesma coisa aí no seu. Se o seu deu 20 leques, você vai fazer 20 dividido por 2 é igual a 10. Você vai vir no primeiro leque depois de onde você colocou o marcador e vai contar 10. No 10º você coloca o segundo marcador. Ok, pessoal? E assim tá dividido o nosso trabalho. A gente tem 8 daqui pra cá, ou seja, do último leque antes do marcador que eu coloquei até o primeiro marcador tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E daqui do segundo marcador até o leque que antecede o primeiro eu tenho 8 também. Está certinho. Esses são os 2 pontos da cava, tá? Certo, agora o que nós vamos fazer? Pessoal, nós vamos subir o nosso trabalho mais algumas carreiras utilizando o mesmo ponto, tá? Utilizando esse mesmo ponto aqui, nós vamos subir mais algumas carreiras, tanto na frente quanto atrás. Entretanto, dessa vez nós vamos fazer diminuições dos dois lados, ok? Vou colocar aqui o fio, pessoal, olhem só, eu vou vir aqui para o primeiro marcador, para qualquer um deles, na verdade, posso ir para qualquer um deles. E eu vou prender o fio nessa alcinha que vem antes dele. Eu vou trabalhar aqui do amarelo, pegando essa direção até o vermelho. Então, eu vou vir aqui para a alça antes dele, antes de onde está o marcador, que é essa alcinha que fica sobre o ponto baixo, como você pode ver. E na correntinha central, eu vou prender o fio. Olhem só, vou prender o fio. Fazendo aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer agora 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou vir aqui para a alça onde está o marcador. E nessa alça, pessoal, eu já vou começar a fazer diminuição. Vou fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. Esses 3 pontos altos equivalem a metade do leque. Eu vou deixar ele assim justamente porque ele já é a diminuição do trabalho. Então, eu não vou fazer aqui um leque inteiro. Vou fazer apenas a metade dele. Vou fazer 2 correntes. Vou para a próxima alça e vou fazer um ponto baixo. 2 correntes, vou para a próxima alça e agora eu faço o leque inteiro, tá? E agora eu vou trabalhando os leques inteiros até eu chegar lá próximo do outro marcador. Ok? Então, vamos lá, pessoal? Pronto, pessoal, olhem só, já tô chegando aqui próximo do marcador. Observe que aqui o marcador, o segundo marcador, tá aqui na alça sobre o leque e a gente tem aqui um leque vazio. Pessoal, eu preciso terminar essa parte, você precisa terminar essa primeira parte que você tá trabalhando antes do ponto que está o marcador seguinte. Por quê? Porque o marcador seguinte já é o início da próxima parte, tá?
Então, você precisa terminar essa primeira parte antes do marcador. Ou seja, aqui eu ainda tenho um leque sobrando. Então, eu venho aqui e faço 2 correntes. E nesse leque, eu vou terminar da maneira que eu comecei. E eu comecei fazendo a metade de um leque, ou seja, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Olhem só. Vou fazer aqui um ponto alto duplo na alça seguinte. Olhem só, eu venho aqui para a correntinha do meio e faço nela o ponto alto duplo. Observe que do outro lado eu comecei com 4 correntes. Um ponto alto duplo equivale a 4 correntes, tá? Olhem só. Então, eu tô terminando da mesma maneira que eu comecei. E como eu diminuí um leque daqui e diminuir um leque daqui, eu tô fazendo apenas a metade, se eu for contar aqui agora apenas os leques que eu fiz inteiro, eu vou ver que eu tenho 2 leques a menos do resultado da minha divisão. O resultado da minha divisão foi 8. Então, eu vou ter 6 leques, já que eu diminui um no começo e um no final. Eu vou ter apenas 6 leques inteiros. Olhem só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês também terão a mesma coisa, terão 2 leques a menos do que o resultado da divisão de vocês. Isso aqui já é um sinal de que vocês estão fazendo certo, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou virar o trabalho. Vou passar aqui para o primeiro ponto alto desses 3 e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto. Vou para o próximo ponto fazer outro ponto alto. No ponto seguinte, mais um ponto alto. Venho pro leque e completo. E faço aquilo que você já conhece, tá, pessoal? 3 pontos altos sobre os 3 pontos altos do leque. 3 correntes de separação. Um ponto baixo no centro, mais 3 correntes de separação. E mais 3 pontos altos aqui. Eu vou fazer isso até o final, tá? Vamos lá. Pronto, pessoal, tô terminando aqui a carreira. Olhem só, cheguei aqui próximo do ponto onde tá o marcador. A gente vem pra cá, pra cima e faz aqui os 3 pontos altos. E assim a gente encerra a carreira. Agora é hora da gente fazer as alcinhas, tá? Vou fazer aqui uma correntinha para subir, vou virar o trabalho, vou fazer um ponto baixo nesse primeiro ponto alto e vou fazer aqui as 5 correntes. 3, 4, 5. Vou aqui pro próximo ponto. Aqui vou distribuir as alças, pessoal, da maneira que você já aprendeu a fazer. Então, não vou frisar tanto. Então, você vai fazer a alça até o fim da carreira e a gente volta, tá? Vamos lá. Tô chegando aqui próximo, pessoal, do final. Olhem só, você observa que só falta aqui uma alça pra gente encerrar. Uma alça que a gente vai fazer nesse terceiro ponto alto aqui de baixo. Só que na nossa próxima carreira, eu vou precisar estar aqui no centro dessa alça que eu vou fazer aqui. Vou precisar estar no centro dela. E a melhor maneira de eu fazer isso, sem eu precisar fazer 5 correntes e depois voltar com um ponto baixíssimo até o centro dela, é já me colocar no centro da seguinte forma. Vou fazer 2 correntes e vou substituir as outras 3 correntes por um ponto equivalente. E o ponto equivalente de 3 correntes é um ponto alto. Vou fazer um ponto alto lá no lugar onde eu faria o ponto baixo. Olhem só. E aqui eu já estou na metade da alça. Agora eu vou fazer que sobre as alças, a carreira é exatamente igual à primeira que a gente fez aqui de ida e volta, tá? Exatamente igual. Então, eu vou começar com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou virar o trabalho. Vou vir aqui para a primeira alça e vou fazer 3 pontos altos, a metade de um leque. Novamente, nessa carreira, a gente vai ter a diminuição de 2 leques. 2 correntes, venho para a próxima alça, faço um ponto baixo, 2 correntes, venho para a próxima alça e começo a fazer o leque inteiro. Vou lá fazer isso até o fim da carreira, onde a gente vai voltar, ok? Vamos lá. Novamente, eu tô chegando aqui no finalzinho e olha só, pessoal, falta aqui só um leque, então eu vou fazer nele 3 pontos altos. 1, 2, 3. E vou fazer um ponto alto duplo, que vai substituir as 4 correntes que eu fiz no final, na última alcinha, na correntinha do meio da última alcinha. Olhem só. Pessoal, se você achar que o decote pode ficar um pouco mais alto, que tá um pouco baixo, você pode fazer mais carreiras. Provavelmente você que vista um tamanho maior do que esse, que você vista M, G, GG, pode ser que você prefira fazer mais carreiras. Não tem problema nenhum, tá? Você pode continuar fazendo mais carreiras. Mas a sua última carreira vai ser essa aqui, tá? Essa aqui só com os leques. Eu vou arrematar agora esse fio e eu vou
emendar ele na parte de trás. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na frente, só que na parte de trás. Olhem só. Cortei o fio aqui. Agora eu vou voltar com o nosso trabalho. Eu vou fazer, pessoal, a mesma coisa que eu fiz na frente. Vou aqui para o outro marcador, já trabalhei o primeiro marcador, agora eu vou trabalhar o segundo marcador. E você deve lembrar que no primeiro marcador, a gente prendeu o fio na alça que vinha antes dele. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui está a alça do marcador, eu vou vir na alça antes dele, que é a mesma alça que eu encerrei a carreira anterior, tá? A primeira carreira da parte da frente, eu encerrei aqui, nessa alça. Então, aqui no mesmo ponto, eu vou prender o fio, juntinho os dois, tá? Para que fique dividido certinho o trabalho. Aqui eu vou fazer 4 correntes, 3, 4. Venho aqui para dentro da alça e faço 3 pontos altos. Vocês vão fazer aqui na parte de trás, pessoal, a mesma coisa que você fez na frente. Bia, eu não lembro. Gente, voltem o vídeo, tá? Voltem o vídeo onde eu ensinei a fazer a parte da frente e vocês vão seguir a mesma coisa fazendo a parte de trás, tá, pessoal? Sigam a mesma coisa. E vocês vão fazer isso aqui até chegar aqui próximo. Aqui você vai fazer, aqui sobre o último leque, você vai fazer os 3 pontos altos. E aqui, pegando o mesmo ponto onde você prendeu o fio para fazer a parte da frente, você vai fazer os 4 pontos altos, tá? Então, vamos igualar as duas partes. Quando a gente tiver as duas partes iguais, a gente volta. Lembrando, se você quiser o seu decote mais alto, você pode continuar fazendo, tá? Eu não indico muito para quem vai fazer a peça muito pequena. Como você pode ver aqui, a largura da parte da frente, ela tá bem pequena. Agora, para quem for fazer peças maiores, se quiser continuar, ou fazer com fios muito finos, se quiser continuar fazendo mais carreiras, também pode fazer, tá? É uma decisão sua, vista, avalie o seu trabalho. Vamos lá, pessoal, vamos igualar as duas partes. Pronto, meninas, olhem só. Já fiz aqui a segunda etapa igual à primeira, como vocês podem ver, é do mesmo tamanho. Só que agora, o que você vai fazer? Agora que você fez a mesma quantidade de carreira na segunda etapa que você tinha na primeira, você vai fazer mais uma carreira nessa segunda etapa. Você vai dar continuidade. Observe que nós paramos no leque, olhem só como eu falei, vocês vão parar no leque, ok? E aqui, nessa segunda etapa, também tá no leque, mas eu vou fazer mais uma carreira. Então, vou fazer aqui uma correntinha, vou virar o trabalho, vou vir aqui pro primeiro ponto alto, fazer um ponto baixíssimo, e aqui eu dou aquela continuidade que vocês já conhecem, tá? Então, eu vou seguir aqui até o fim dessa carreira. Chegando no fim dessa carreira, eu volto pra gente explicar o que a gente vai fazer, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, tô chegando aqui já no finalzinho, olha só, estou trabalhando os 3 pontos altos sobre os últimos 3 pontos altos da base, que se refere à metade de um leque. E agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou fazer, pessoal, um cordão de correntes. Mas vocês vão fazer esse cordão contando quantas correntes vocês vão fazer, tá? E daqui a pouco eu vou explicar por quê. Conte quantas correntes vocês estão fazendo. 1, 2, 3, 4. Pronto, pessoal, olhem só aqui o cordão que eu fiz. Eu vou medir aqui pra vocês o tamanho do cordão que eu fiz. Tá dando mais ou menos, tô dando uma esticadinha aqui no cordão, tá dando mais ou menos 37 e 38 centímetros. Está aparecendo na sua tela uma tabela com a sugestão em centímetros do cordão que eu indico para cada tamanho. Entretanto, pessoal, novamente eu vou repetir, é necessário que você vista a sua peça, que você avalie que realmente esse tamanho aqui é o suficiente para o que você quer, tá? Você pode, por exemplo, fazer maior, fazer menor. Vai depender de como você construiu a sua peça. Se você fez alguma modificação, pode ser que o tamanho que eu sugeri seja muito ou seja pouco, caso você tenha feito alguma modificação. E também a seu gosto também, porque a nossa alcinha, a nossa manguinha da nossa ciganinha, ela vai ficar caída, ela vai ficar solta, ela não vai ficar presa no corpo, ela vai ficar solta no braço. Então também vai do seu gosto, de o quanto você quer que ela fique caída, entendeu? Então o tamanho também vai ser você que vai decidir. Só que é fundamental um detalhe: atingir o tamanho que você quer, você precisa fazer um total de correntes que seja múltiplo de 10. Não é só isso, tá? Faça um total de correntes que seja múltiplo de 10, que alcance o tamanho que você quer, ou o tamanho que eu sugeri, enfim. Conseguiu? Aqui, por exemplo, eu tenho 80 correntes. 80 é um número múltiplo de 10.
Conseguiu atingir o tamanho que você quer fazendo uma quantidade de correntes múltiplas de 10? Então você vai tirar uma corrente, porque para nossa manga é necessário que seja um número múltiplo de 10 menos 1. Então aqui eu tenho 80, vou tirar uma corrente e vou ficar com 79. 79 é um número múltiplo de 10 menos 1, ok? Vou aqui desenrolar o nosso cordão. É fundamental que você desenrole para que você não prenda ele torto, tá? Vou aqui soltar aqui. Vou passar aqui o dedo, que eu gosto de fazer assim para poder ter certeza de que o cordão não está ficando torto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir, olhem só, tô saindo daqui da parte da segunda etapa e vou agora para a primeira etapa. Olhem só onde é que está a primeira etapa. Deixa eu ir localizar aqui que eu tô meio perdido. Olhem só onde está a primeira etapa, aquela carreira que eu parei com os leques. E o que eu vou fazer? Na segunda etapa a gente fez uma carreira a mais, certo? Pois é, agora a gente vem aqui para a primeira etapa fazer a carreira que a gente não fez nela, a carreira que a gente fez na segunda etapa. Então agora a gente vai fazer essa carreira. Venho aqui para o grupo de 3 pontos altos, que como eu já falei, é a metade de um leque, e vou fazer os pontos altos sobre ele. Venho aqui para o leque seguinte e dou continuidade. Vou dar continuidade até o fim dessa carreira, tá, pessoal? Olhem só, 1, 2, 3, faço um ponto baixo aqui no meio, faço 1, 2, 3 e volto a fazer os pontos altos. Venho trabalhar aqui até o fim da primeira etapa. Chegando bem aqui, no finalzinho, vou fazer 3 pontos altos e vou fazer a mesma quantidade de correntes que eu fiz desse lado, tá? Eu fiz 79 correntes, vou fazer 79 também aqui, até eu chegar aqui do outro lado. Daqui do outro lado a gente volta, tá? Vamos fazer aqui o cordão, vamos fazer essa etapa, fazer o cordão, aí a gente volta para eu mostrar para vocês onde vocês vão prender, tá bom? Vamos lá. Pronto, meninas, já terminei aqui o nosso cordão, nosso segundo cordão, e agora eu vou fechar. Vou vir lá onde a gente começou essa carreira, olhem só. Essa aqui é a segunda etapa que a gente fez uma carreira a mais, olhem só, aqui o comecinho dessa carreira a mais que a gente fez, vou vir aqui nos 3 pontos altos e vou fazer um ponto baixíssimo. Fechando assim o nosso trabalho na parte de cima novamente, unindo novamente a parte de cima. Nós fizemos um pequeno pedaço de ida e volta, dividido em 2 partes, e agora a gente vai trabalhar novamente de forma circular sobre as alças e sobre a parte da frente e a parte de trás. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esse mesmo ponto, pessoal. Nós vamos começar esse mesmo ponto tudo de novo. Aqui vai ser aquela folhinha da nossa ciganinha, que a gente vai fazer do tamanho que a gente quiser, de acordo com o nosso gosto, tá? Pronto, pessoal, olhem só, já fiz aqui o outro cordão do outro lado da peça e agora eu vou encerrar essa carreira. Vou pegar aqui, olhem só, aqui eu estou na segunda parte, onde eu fiz aqui mais uma carreira sobre o leque. Agora eu venho aqui bem no comecinho, na terceira corrente, contando de baixo para cima, e faço um ponto baixíssimo. E assim, pessoal, olhem só, a gente trabalhou durante um pequeno pedaço de ida e volta por 2 partes e agora a gente fechou novamente. E novamente a gente vai voltar a trabalhar de forma circular, pegando as 2 etapas e pegando também as alças, pessoal. Ok? E nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer esse mesmo ponto que nós trabalhamos durante toda a peça. Vou voltar aqui. Olha só, vou voltar aqui. Vou fazer uma corrente para subir e a primeira carreira, para a gente poder fazer os nossos motivos, os motivos utilizados na nossa peça, é a carreira de alça. Nós vamos fazer ela. Fiz aqui uma corrente, venho no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Faço aqui 5 correntes. Vou aqui para a próxima parte do leque e faço um ponto baixo. Eu vou distribuir as alças, pessoal, exatamente da mesma maneira que eu distribuí durante todo o trabalho, tá? Exatamente igual. 4, 5. E quando eu chegar lá no cordão, eu também vou fazer a mesma coisa que eu fiz no início do nosso trabalho, quando a gente fez a nossa primeira carreira de alças sobre 3, 4, 5, sobre as correntes iniciais, ok? Já tô chegando aqui próximo do fim, 5, para eu mostrar para vocês.
2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui já vou fazer a última alça. 1, 2, 3, 4, 5. Olhem só. Agora a gente continua fazendo as alças no cordão. Você deve lembrar que a gente fazia o seguinte. A gente fazia 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. A gente pula 4 pontos da base. 1, 2, 3, 4. 4 pontos livres. E no quinto ponto a gente faz um ponto baixo. Aí a gente repete. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Pula 1, 2, 3, 4 pontos. E no quinto ponto a gente faz outro ponto baixo. E a gente vai fazer isso aqui, pessoal, como eu já disse, por toda a volta. Nós vamos fazer por todo este cordão, até a gente chegar aqui novamente, onde a gente vai voltar a fazer as alças sobre os leques, sobre os motivos, como a gente já conhece. Vai chegar aqui do lado desse outro cordão, vai fazer a mesma coisa até a gente fechar a carreira. Chegando aqui, o que você vai fazer? Você vai encerrar a carreira de alças com ponto baixíssimo e a gente vai voltar a trabalhar as carreiras com leques, ok? Pessoal, a gente vai repetir os motivos da maneira que a gente já conhece, ok? Vai repetir, 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 até a gente alcançar o tamanho que a gente quer da nossa aba, da aba da nossa ciganinha. Quando a gente alcançar o tamanho que a gente quer, a gente faz esse acabamento aqui, ok? O mesmo acabamento que a gente fez na base, colocando 3 pontos altos dentro do espaço. Ok, pessoal? Então, vamos adiantar o trabalho para eu mostrar para vocês como é que ficou. Pronto, pessoal, olhem só como ficou a folhinha do nosso vestido, a parte do ombro que vai ficar caída. Vou contar aqui para vocês, olhem só o tamanho que ficou. Vou contar aqui para vocês, só como referência, quantas fileiras de motivos eu fiz, tá? Vou contar as fileiras, não o total de carreiras, e sim as fileiras de motivos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 fileiras. Aqui eu tenho 6 folhinhas, uma em cima da outra, sendo que a última eu fiz o mesmo acabamento que eu fiz lá embaixo, ok, pessoal? Agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos fazer as alcinhas. E onde nós vamos colocar essas alcinhas, pessoal? Eu quero que vocês observem por aqui mesmo, olhem só, ainda com a nossa abinha pra cima. Essa cava que você está vendo bem aqui, olhem só, que está entrando, ela é a cavinha do braço. Você vai prender o seu fio bem aqui, ó, bem no pontinho que segura o cordão que dá a volta no trabalho, tá? Vou aproximar aqui melhor para você ver, tá? Ó, bem aqui no pontinho, não precisa ser exatamente no mesmo pontinho que eu estou prendendo, mas que seja nessa região aqui, bem no cantinho. Observe que aqui tem aquelas correntinhas que eu fiz, tá? Que no meu caso eu fiz 79 correntinhas e é bem no comecinho delas que você vai prender. Aqui também do mesmo lado. E você vai fazer esse cordãozinho saindo deste lado, tá? Saindo daqui da frente para pegar a mesma região, a mesma direção daqui de trás. E você vai fazer a mesma coisa do outro lado também, tá? Sai daqui da frente para pegar a mesma região daqui de trás. Só que com um detalhe. Agora eu vou colocar essa aba para baixo, porque nós vamos pegar esses pontos que eu mostrei, mas nós vamos pegar por dentro. Vou afastar novamente. E agora eu vou colocar nossa abinha para dentro. Olha só. E assim vai ficar a nossa peça. Nossa peça vai ficar assim. E eu venho para a região em que eu mostrei para vocês, que é essa bem aqui, eu mostrei para vocês. E vou prender o nosso fio. Vamos fazer aqui 3 correntes para subir. 1, 2, 3. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto e você vai vir na base e vai fazer mais 2 pontos altos. Você vai ter um total de 3 pontos altos juntos. Vamos fazer mais 3 correntes para subir, que também equivalem a um ponto alto. E aqui sobre o último ponto alto dos 3 que você fez da base, olhem só. Deixa eu focalizar para você ver melhor. Aqui você vai fazer os outros 2 pontos altos. Totalizando 3. Novamente você sobe fazendo 3 correntes. E você vem aqui trabalhar sobre o último ponto alto, fazendo mais 2 pontos altos.
2. Repete 3 correntes e sobre o último ponto alto, mais 2 pontos altos. E essa aqui que a gente tá fazendo, pessoal, é a nossa alcinha, tá? Ela vai ficar dessa forma. E nós vamos fazer até a gente atingir o tamanho necessário para chegar do outro lado, para passar no ombro e para chegar do outro lado também, tá, pessoal? Agora você observa na tabela que está aparecendo na sua tela o tamanho em centímetros que você vai fazer a alcinha, tá? É uma sugestão, lógico que entra sempre para aquela questão que eu venho sempre frisando nos meus vídeos de você experimentar a sua peça para dar a sua opinião, para ver se precisa mudar alguma coisa, tá? Não precisa seguir à risca o que eu estou sugerindo, porque é uma sugestão, tá? Você precisa ter a sua própria conclusão, se você concorda comigo, ou se você quer fazer mais, ou se você quer fazer menos. Então, eu tenho aí a minha sugestão em centímetros do tamanho da alça, mas é você que vai decidir o tamanho final que você vai fazer, ok? Então, vamos lá até a gente atingir o tamanho que a gente quer da nossa alça. Pronto, pessoal, olhem só, a gente já atingiu aqui o tamanho que a gente quer da nossa alça. E agora eu vou fechar lá no outro ponto que eu mostrei pra vocês, tá? Eu venho aqui pra parte de trás, na mesma direção. Observem aqui o cordãozinho que eu trabalhei a alça nela, trabalhei a folhinha nela. Pessoal, vocês desenrolem, tá? Essa alcinha que vocês vão prender, vocês desenrolem pra não correr o risco de vocês prenderem ela torta. E agora eu venho aqui pro mesmo lugar e faço um ponto baixíssimo. A nossa alça está presa. Agora a gente vai fazer um acabamento que vem aqui, pegando aqui a cava do braço. Esse acabamento que vai passar pela cava do braço vai ser um acabamento simples, só com pontos baixos, tá? Vou fazer aqui uma correntinha para subir. Vou fazer aqui um ponto baixo no mesmo lugar. E vou aqui fazendo ponto baixo, pegando os pontos na lateral. Quantos pontos baixos você vai fazer em cada ponto que está na horizontal? Pessoal, vocês vão fazer quantos pontos baixos couber. É importante você ter a visão de não colocar mais pontos do que cabe e nem menos, para que você não distorça a peça. Pois se você colocar muito ponto baixo, ele pode ficar com efeito godê, dilatado. Assim como se você colocar menos ponto baixo do que cabe, ele pode encolher. Então, você faça sempre os pontos baixos que couberem, tá? A gente vai fazer isso até a gente chegar lá no comecinho da alça novamente. Aqui a gente volta, tá? Vamos lá. Pronto, meninas, aqui eu arrumei em cima da mesa pra ver se vocês conseguem entender melhor o que a gente fez. Aqui a gente saiu desse ponto fazendo a alça, deu a volta, fechou aqui no ponto da mesma direção, ponto que eu mostrei pra vocês, e depois a gente desceu por aqui por dentro, olhem só, pela cava do braço, olhem só, pela cava, fazendo o ponto baixo. E nós chegamos aqui novamente, perto de onde nós iniciamos a alça. E o que que a gente vai fazer agora que a gente chegou bem aqui, bem nesse ponto? A gente vai agora pegar esse caminho aqui, olhem só. Esse caminho, o caminho do folhinho, fazendo os pontos baixos. Nós vamos dar a volta até a gente chegar novamente do outro lado da alça, que é onde a gente vai arrematar esse fio, tá? Então, eu vou jogar aqui essa alcinha pra trás e vou pra primeira alça aqui. Nessa primeira alça, pessoal, eu vou fazer pontos baixos. Quantos pontos baixos eu vou fazer? Novamente vem aquela questão de fazer quantos pontos baixos couber. Porém, é necessário que você saiba o seguinte, que você observe quantos pontos você está fazendo de um lado, para que quando você for trabalhar o outro, você faça exatamente a mesma coisa, para que não dê diferença de um lado para o outro, tá, pessoal? Então, você preste sempre atenção nisso. Conte quantos pontos vocês estão fazendo, para quando vocês forem fazer do outro lado, vocês fazerem exatamente igual, para não dar diferença. Ok, pessoal? Então, nós vamos dar a volta até a gente chegar lá do outro lado da alça, vamos arrematar o fio e vamos fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Olhem só, do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Você deve lembrar os pontos que nós marcamos aqui do outro lado. Nós vamos fazer a alça nesse pontinho, até chegar do outro lado, vamos descer aqui fazendo os pontos baixos, depois a gente vai subir por aqui fazendo os pontos baixos novamente, ok?
Então vamos ver agora como é que o trabalho ficou depois de tudo terminado. Siga a Bia Ferreira nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.